Meu irmão amado, meu irmão querido, vamos tentar falar um pouco sobre um versículo que algumas pessoas o têm como um versículo problemático, um texto problemático. E, além do mais, um texto que é a pá de cal que diz com todas as letras: não podemos orar, não podemos usar mediadores para chegarmos a Deus. Ou seja, não podemos recorrer aos santos, não podemos recorrer a Maria Santíssima. A nossa oração precisa ser uma oração direta a Deus. Esse texto é o texto de 1 Timóteo, né? 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2, e o versículo 5. Não é isso? Já não sei mais nem procurar. 1 Timóteo, capítulo 2, e o versículo 5. Então, eu, pelo menos, fui um daqueles que usei bastante esse versículo para dizer aos católicos que entre Deus e os homens só há um mediador: Jesus Cristo. Repito-me, é o pá de cal para dizer que a intercessão dos santos, a intercessão de Maria, aquilo que o padre Dalvan falou na nossa live, aquilo é uma invenção, como diz o Nicodemos, né? Uma invenção dos papas, uma invenção do magistério da Igreja Católica, que não tem nenhum fundamento bíblico. O que tem fundamento bíblico é este texto. Eu estou olhando ali para a foto, queridos, que essas camisas todas eram do Jonatas, né? E agora eu estou usando elas. Tá bom? E eu achei que ficou até mais ou menos, né? E tá olhando pro pai dele ali, diz que era a foto. Tem outra ali, tem mais não sei quantas ali, tem outras mais ali. Ele fica aqui, eu fico junto com essa criança do pai dele, toca. Né, príncipe? Entende, queridos? Muitas vezes usei este versículo para dizer, para com ele provar e demonstrar a católicos que essa prática de recorrer à mediação dos santos e santas é antibíblico. Não procede porque temos aqui na Bíblia um texto claro, cristalino, que joga por terra esse ensinamento. O que é que diz o texto? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Eu poderia ser arbitrário aqui neste texto. Só neste versículo, o versículo 5 do capítulo 2 de 1 Timóteo, eu poderia dizer que São Paulo errou. Poderia. Se eu quiser ser fundamentalista, como muitas pessoas gostam de ser, pegam o texto bíblico levando ao pé da letra, como que é? Só há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens? Não, tem alguma coisa que não está batendo, São Paulo.
Porque para Jesus Cristo chegar aqui na terra, ele precisou de Maria Santíssima. Para Jesus Cristo habitar entre nós, na condição do Verbo, ele precisou de uma mediadora, uma medianeira, uma intermediária. E quem não quer enxergar isso? Este texto, ele ofusca a mediação de Maria. Este texto, ele diz que não houve outro mediador, e no caso, uma mulher. Você entende? O texto levado ao pé da letra? E há várias outras considerações que podemos fazer apenas neste texto, neste pequeno versículo. Imagine em tantos e tantos outros textos da Bíblia. Quantas deturpações são feitas? Quantos exageros? Quantas interpretações pessoais? Quantos sentimentos pessoais? Quantas notas pessoais damos ao texto e queremos que ele diga aquilo que queremos que ele diga. E a gente pode fazer isso. É fácil fazer isso? Costumeiramente se faz isso? E não precisamos ir longe? E eu nem preciso dar exemplo algum sobre isso? Sobretudo esses textos que geralmente eu usava para condenar a Igreja Católica, eles nunca quiseram dizer aquilo que eu queria dizer e dizer. Eles nunca tiveram esta finalidade. Por exemplo, quando você vê lá no Apocalipse, o número 666. Para quem eu atribuía? Mostre-me, cabalmente, literalmente, ipsis literis, que aquele texto está falando do Papa. E eu não quero interpretar o texto. O texto precisa dizer com todas as letras que o Papa é o anticristo, é o portador, é o dono do número 1666. Até porque este é o princípio. Cada um faz o livre exame do texto. Cada um, inclusive, é mediador, é intérprete, é intermediário do texto entre aquilo que está escrito e aquilo que ele quer entender e aquilo que ele quer passar para as outras pessoas. Não é um caso a ser pensado? Quantos textos eles são usados dentro... E aí você vai ver algo. Aquilo que se acusa na Igreja Católica. Nós precisamos da Bíblia. Nós precisamos da Bíblia, não da Igreja. A Bíblia, ela não diz que o Papa é o anticristo, o falso profeta, é o portador do número 666. Quem diz isto é uma instância que se proclama igreja, que faz a interpretação daquele texto, direcionando a figura do Papa. Ei, calhe-se, deixe cada um interpretar do seu jeito, da sua maneira. Não induza as pessoas. Não use de, como diz o padre Paulo Ricardo, de desonestidade intelectual
para que um grupo de fiéis que recebe lá uma revista, já tudo prontinha, tudo mastigada, que na sua introdução, no seu meio e na sua conclusão, já está dizendo que o Papa é o dono daquele número 666. Não faça isso. Deixe cada fiel, certo? Hoje é difícil fazer isso, porque as pessoas já estão induzidas, as pessoas já estão manipuladas. Quando a pessoa entra a uma determinada, começa a participar de uma determinada agremiação religiosa, naturalmente, ela já entra crendo naquilo que aquela comunidade religiosa crê. Assim como o candidato a uma vaga de serviço numa empresa precisa ajustar-se aos critérios daquela empresa. Quando um novo membro, um novo fiel está entrando para uma denominação, ele já vai sabendo que ele vai obter um conhecimento bíblico transmitido por aquela igreja, por aquele movimento, por aquele grupo ao qual ele está aproximando-se. Até porque aquelas pessoas daquela comunidade se veem no direito de educar esta pessoa na fé. Então, o princípio do livre-arbítrio, esse livre exame das Escrituras pregado por Lutero, ele não é a verdade, ele não é verdadeiro. O próprio Lutero, ele estabeleceu os 5 solas, por exemplo. Uma pessoa para revoltar-se contra a Igreja Católica, ou seja, uma pessoa que se diz protestante, ela precisa crer naqueles 5 pontos que Lutero estabeleceu. Calma. Não diz nada. Pega a Bíblia e põe na mão do povo. Você não precisa induzir as pessoas a nada. Deixe que cada uma, mas não é assim que funciona. E a Igreja Católica sabe disto, e o próprio São Paulo ele vai dizer que a Igreja é o fundamento, a instância última, é a âncora, é o pilar da verdade. A Igreja. Ele não disse que a Bíblia é o esteio da verdade. A Igreja é a coluna, é a instância sólida da verdade. Volto a um ponto, não me tenha como redundante, mas precisa ser colocado. Quando Jesus mandou os discípulos, Mateus 28, Marcos 16, ide por todo mundo, pregar o evangelho, ele não pegou, ele não disse, olha, passe ali na loja, na livraria tal, compre o exemplar da Bíblia. Nem o cânon do Antigo Testamento estava fechado. Quando os judeus fecharam o cânon do Antigo Testamento? E vamos considerar que naquela época nós não tínhamos uma Bíblia tal qual. Cada livro era um rolo. Já pensou? E isso aqui não existe. O Gênesis,
Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué e por aí vai. Você já imaginou o que significava alguém portar o Antigo Testamento? Jesus não disse, olha, vão ali à livraria e comprem um exemplar do Antigo Testamento, ou peguem um livro de Isaías, de Jeremias, de Oséias, de Amós, e vão, tá aqui o que vocês vão pregar. Não, não foi desse jeito. O texto bíblico virá muito tempo depois. Porém, aquela pregação oral de Jesus, transmitida aos apóstolos, o ensinamento, a formação que Jesus deu a cada um deles, eles levaram. Aquilo capilarizou-se, aquilo expandiu-se. Eles pegaram a mensagem da fonte, diretamente do seu mestre, daquele que é a sabedoria por excelência. Quando o livro foi aparecer, eles já não estavam mais vivos. Já estava lá numa segunda geração de cristãos. Haviam cânones aos quais não se chegava um denominador comum. Eles indicavam aqueles 27, mas a coisa não fechava ainda. É anos depois que, 393, lá em Hipona, que se vai definir. Embora eles tenham olhado para a sua retaguarda, feito uma retrospectiva, olha, alguém já apontou uma lista, já tem mais essa outra, olha, em um ano tal, alguém também, vamos comparar aqui, isso aqui foi estudo minucioso. Então os apóstolos, eles levaram a mensagem de Jesus sem via oral, sem portar um texto nas mãos, um livro. Então este dado não pode ser desconsiderado. A palavra da igreja. A igreja, sim, é a coluna, é o esteio, o sustentáculo da verdade. É aquilo que sempre dizemos, torna-se redundante, a Bíblia, sem a igreja, ela fica à deriva. Ela fica extremamente interpretativa, ela fica extremamente subjetiva, ela fica extremamente ao livre arbítrio de quem quer que seja, e qualquer um pode fazer o que quiser fazer com o texto. A Igreja Católica lê a Bíblia a partir dela, a partir da igreja, a partir da tradição, a partir do magistério, a partir daquelas testemunhas oculares que viveram a grande experiência com aquele que é o centro das Escrituras, Jesus Cristo. Voltaremos com este tema, lendo 1 Timóteo, capítulo 1 e o versículo, capítulo 2 e o versículo 5. Porque há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. A interpretação fundamentalista do texto vai dizer, opa, para Jesus vir, ele precisou de Maria Santíssima. Para Jesus vir, ele precisou do arcanjo. Ele precisou de mediadores. Jesus não é o único mediador. O texto me dá base para esta interpretação tranquilamente. Uma vez que outros textos, sem tanta clareza, dão razões para que se façam 1001 interpretações. Um abraço, nos encontraremos no próximo vídeo.